Bom dia a todos. Vamos fazer uma oração antes? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por nos proporcionar momentos assim, começar um domingo maravilhoso, Pai, na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito, Pai, paire sobre todos nós e Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e operado em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Então estamos aqui hoje, para passar um pouco da nossa caminhada com Jesus e realmente, cadê o Diogo? Diogo, é moleza estar aqui mesmo, moleza nas pernas, nos braços, tudo é moleza, tá? Valeu, obrigado mesmo. Então mas é uma grande alegria a gente estar aqui reunido na nossa primeira ceia de 2022, e que esse ano seja um ano transformador na vida de cada um de nós. E por falar, de transformação, aqui estou eu, depois de 3 anos convertido aqui, passando um pouco, do que a gente já passou nessa caminhada com Jesus, uma transformação maravilhosa em nossas vidas, E como é bom poder compartilhar momentos como esse. Então, gente, quando o Darcy e a Cleide, eles nos apresentaram a palavra de Deus, realmente, para mim e a minha esposa Eliane, eu confesso que eu não imaginava, assim, que as nossas vidas seriam transformadas dessa maneira. A gente fez o Abismo Ligado, a gente fez o discipulado, começamos a frequentar a aliança, E realmente a transformação foi algo fantástico. Só que nem tudo é as mil maravilhas, No meio do caminho a gente leva as pauladas, vem as provações. E chegou um momento nessa caminhada que eu acordava de manhã e pensava assim: Deus, que termine esse dia logo. Porque era uma atrás da outra. Foi momentos assim intensos nas nossas vidas, que a gente passou. Mas com a graça de Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa que me acompanhou, me dá o suporte necessário, às vezes quando a gente está para baixo, Então agradeço muito isso. Muitas vezes ela não deixou a peteca cair, e a gente está aqui, está firme e forte, E vamos em frente, E uma das coisas que eu sou muito agradecido é que a gente sempre foi muito bem orientado e pelos nossos discipuladores, pelos líderes aqui da aliança, Então a gente agradece a Deus constantemente, porque são coisas que ali fora a gente não vê isso, No meio familiar às vezes a gente não vê, são só críticas, são coisas que a gente sabe que são coisas do mundo, Hoje eu tenho esse entendimento, hoje eu já descanso mais nisso. E com o dia a dia que a gente participa do grupo célula, nas celebrações, cada dia o estudo da Bíblia, a gente vai se edificando cada vez mais. Então, por isso que a gente dá tanto valor para essa igreja, tanto valor para as pessoas que estão envolvidas, e isso nos motiva a fazer um pouco mais, a deixar de lado a preguiça e seguir em frente, Então Então nós começamos a buscar a Deus, Buscar a Deus, esse Deus de amor, esse Deus santo, esse Deus justo, E uma das coisas que a gente começou a fazer então, gente, é ter uma nova vida, uma nova caminhada. E no primeiro ato de obediência é o confiar em Deus, Lá em Mateus 6, 3, do 33 e 34, diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa palavra de Jesus foi muito edificante para nós. Hoje
ela está presente no nosso dia a dia, e com a graça de Deus a gente consegue descansar, mesmo quando vem as dificuldades, né? E outro versículo que me acompanha muito, o apóstolo Paulo ali em Filipenses, né? Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É forte isso aí, gente, porque a gente é humano e às vezes a gente não está legal. Mas a gente tem que confiar nesse Deus maravilhoso, que Ele faz maravilhas por nós, e esses 2 versículos fizeram muita diferença para nós, no quesito de confiança, nesse nosso primeiro ato de obediência. E o segundo ato de obediência é o quê? É ser obediente, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mais uma palavra forte de Jesus aí falando, né, sobre os mandamentos. Mas Jesus, ao ser interrogado, né, sobre o maior dos mandamentos, ele diz também: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, muitas vezes vai aparecer nas nossas vidas dúvidas, questionamentos, mas a gente tem que ter em mente isso que ele fala, né? Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Se alguma coisa está acontecendo em nossas vidas, a gente tem que passar por isso. A gente tem que superar isso. E superar com alegria. Pois Deus, Ele é nosso Pai, Ele não quer que a gente fique triste, isso é um mandamento dEle, né? E o terceiro ato de obediência, o que é? Eu servi durante 7 anos no exército, né? E o que eu mais fazia era dizer sim senhor e não senhor. Então, por que não agora, uma coisa que foi transformadora nas nossas vidas, que nós temos nosso manual, que é a Bíblia Sagrada, por que não ser obediente, né? E o terceiro ato de obediência foi ajustar as coisas das nossas vidas que a gente vinha negligenciando. Uma das coisas transformadoras, ser batizado perante todos, né? Contribuir e servir com a igreja, casar com a minha mulher no papel, né? Perante os homens, que a gente começou todas as coisas meio de trás para frente, mas tudo bem, Deus nos perdoou, né? Vamos ajustar as coisas, vamos lá, vamos casar. Pois vivíamos juntos sem sermos casados, ou seja, fomos ajustando as nossas vidas conforme a vontade de Deus. A gente não sabia das coisas que agradavam a Deus. Agora, sabendo, a gente pode colocar em prática, pode ajustar elas, né? E interessante aqui, gente, quando eu falo contribuir e servir com a igreja, engraçado que uma vez a palavra de Deus ela já foi nos colocada frente a frente em muitas situações. Deus quis que a gente estivesse aqui hoje nessa igreja transparente, essa igreja verdadeira, essa igreja que presta contas para nós. É algo assim fora do comum. E eu tenho um cliente meu, o nome dele é Valmir, ele é lá do Paraguai. E todos os anos ele vem comprar mudas nossas ali, né? A gente fez uma amizade assim, fora do comum. E desde que ele vinha para cá, ele ficava na nossa casa, né? E a gente sabia que ele era aquele evangélico fervoroso, né? Mas era uma pessoa gostoso que era a conversa com ele, como ele se expressava, como que era o amor dele a Deus, né? E eu tinha muita intimidade com ele, em perguntar tudo para ele, né? Ele vinha, daí ele falava sobre passagens bíblicas, a gente ficava assim, né? Bah, que legal isso aí. Muitas vezes também eu tive vontade de começar a ler a Bíblia, mas a gente começava a ler e dava aquele cansaço, a gente não tinha entendimento que é hoje, né? Onde a gente passa no abismo ligado, que tudo faz sentido, né?
E eu acabava desistindo. E uma dessas vezes, daí nós falando e tal, aí até a Eliane comentou com ele, né, que ela também tinha vontade de ler a Bíblia, mas não sabia qual que era a Bíblia certa e coisa, sempre dava desculpa. Eu sei que ele pegou R$100 e disse: amanhã tu vai comprar uma Bíblia. E deu R$100 para a Eliane. Aí deu o nome da Bíblia, enfim, lá ela comprou, mas ficou nisso, né? E nesses questionamentos que eu perguntei para ele, eu disse assim: tá, Valmir, aqui entre nós, né? Tu dá 10% do que tu contribui para a igreja? Aí ele disse assim: não, Dani. Aí eu disse: peguei esse crente, eu dou mais, ele disse. Eu disse: Aí me quebrou as pernas, né? Aí ele me contou a história dele, como que ele começou lá no Paraguai há 30 anos atrás. Nossa, algo assim fora do comum. E esse contribuir, muitas vezes também, não é o contribuir só financeiramente, é o contribuir em servir a igreja, né? Em tu fazer parte dos ministérios. Isso é algo assim que edifica qualquer um de nós, né? E o servir também, eu queria comentar com vocês. Ontem eu fui no meu barbeiro, né? E era uma pessoa que eu vinha já em mente, né? Para levar um presente diário para ele. Cheguei para ele, conversando assim, tal. Eu disse: eu queria te dar um presente. Dei um presente diário para ele. A felicidade. Ele não perguntou que igreja a gente era. A felicidade que ele ficou de ganhar aquele presente diário, porque ele me conhecia, né, há muito tempo, as nossas conversas eram gostosas e daí começou a fluir uma conversa, sabe? E eu vi que ele é realmente uma pessoa temente a Deus, porém ele está numa outra situação. E nós conversamos sobre alguns assuntos relacionados a Deus e ele ficou muito contente, muito feliz em saber que a gente faz parte de algo. Então ali às vezes o servir está ali também, servir outras pessoas, em passar a palavra de Deus para outras pessoas. Nossa, isso foi muito gratificante para mim. E já tem um elo, uma conexão com uma pessoa que amanhã depois ela pode ser mais um, né, no exército de Jesus. Então, nossa, foi algo maravilhoso, né? Então tá. E gente, assim, e quando nós nos debruçamos, né, sobre a Bíblia, né, e vemos as maravilhas, né, que Deus fez, né, fez para quem? Fez para Abraão, fez para José, a Moisés, né, o povo de Israel, Davi. Nós ainda vamos ter coragem de duvidar desse Deus, né, do que Ele pode fazer em nossas vidas. É isso que a gente tem que pôr em mente, né? Por isso que a gente dá tanta importância para o grupo Célula, todas as quartas-feiras se reunir. É algo assim que nos edifica cada dia mais. E a partir de um tempo, né, nós começamos a perceber que para termos uma vida plena, em todos os sentidos, né, em paz, em harmonia, a gente teria que ser totalmente dependente a Deus, em todos os sentidos. E o que é esse totalmente dependente a Deus? Nós teríamos que ter um relacionamento muito íntimo e verdadeiro com Ele, onde as coisas desse mundo teriam que ser deixadas para trás. Alguns exemplos, né? A mentira, a raiva, a preguiça, o orgulho, a soberba. Aqui eu faço um link aqui na mentira, né? Eu trabalho no comércio, né? E para um vendedor, às vezes, tu tem que dar umas maquiadas, né? E é uma das coisas que eu estou me policiando muito nessa questão da mentira. O cliente me pede um determinado produto lá, eu esqueci de encomendar, eu sou sincero agora, cara, me esqueci. Por quê? Para ele, a gente pode enganar, mas para Deus a gente não engana. E essas pequenas aberturas que o diabo coloca nas nossas vidas, essas pequenas situações que quando tu vê é uma mentira desse tamanho, amanhã depois tu já está mentindo. Então, é coisas que a gente está procurando eliminar da nossa vida totalmente. Não é fácil, realmente não é fácil. Mas, devagarinho a gente vai conseguindo, né? Como eu falei, então, lógico que isso não é fácil, né? Pois nós estamos num mundo tomado pelo pecado. E nós viemos de gerações também que não cultuavam da mesma crença nossa de agora. Ainda mais a nossa região, que é muito conservadora, principalmente nos quesitos religiosos.
Então, são situações delicadas que a gente tem que cuidar, ter cuidado no que fala, né? Às vezes pode cometer injustiças com algumas pessoas, porque pessoas boas, como o Darcy falou no último estudo, existem em todos os meios pessoas boas. E a gente tem que saber lidar com todas essas situações, nunca agredindo as pessoas, né? Então, mas com a graça de Deus, hoje nós somos totalmente dependentes de Deus. E isso, gente, é algo libertador, pois somos livres, embora para o mundo ali fora, eles pensem, né, que quem é cristão é uma pessoa, é um preso, né, algo assim habitolado. Só que o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos libertou. E é isso que a gente tem que pôr em mente, né? E nos livrou de toda e qualquer culpa e nos apresentou o reino de Deus. E sim, a gente está vivendo o reino de Deus, pois temos a certeza da nossa salvação. Por mais difícil que possa parecer aos nossos olhos a vida aqui, isso só já bastaria. A única diferença é que enquanto aqui estivermos, nós estaremos vivendo com o Deus desta era, que é o diabo. Perceberam que Deus aqui está em letra minúscula, né? O Deus dessa era. Porém, com as armas certas e necessárias, nós podemos combatê-los. Então, gente, morar com Deus para sempre, para toda a eternidade, vocês têm ideia do que pode ser isso? E essa passagem aqui é muito rápida. E temos que colocar as coisas em ordem o quanto antes. Vocês imaginem, por mais situações difíceis que a gente possa estar passando, mas a gente está falando de um todo sempre, para a eternidade. Eu me lembro, há 25 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, passou que foi um risco. 25 anos para frente vai passar que é um risco. E a gente vai continuar ainda brigando com Deus muitas vezes, questionando, fazendo os questionamentos. A gente só tem que confiar e pôr em prática. Eu já ajustei muitas coisas na minha vida, mas tem muitas ainda que eu quero e preciso ajustar. Depende muito de mim, em querer reconhecer e principalmente fazer. E é por isso que a igreja é importantíssima nesse processo. E precisamos reconhecer isso. O diabo está solto aí, sedento para devorar alguém. E lembre-se, né? Lá onde que eu falei da mentira, ele é muito astuto. Portanto, precisamos cada vez mais dessa comunhão aqui entre nós, irmãos. Hoje eu posso estar legal, posso estar para cima, mas o meu irmão não está. E ele precisa de suporte, ele precisa de auxílio. E amanhã, quem pode precisar sou eu. Como eu precisei muito e fui muito amparado por todos. Então, gente, a minha mensagem aqui é o seguinte. Nós, na verdade, a gente acha tempo para tudo, né? Menos, às vezes, para as coisas importantes, para as coisas que vêm de Deus. Se hoje a gente é empregado, o chefe fala para ti, seguinte, tu vai ter que trabalhar 1 hora no sábado, porque senão tu vai ser despedido, e é assim que é. Geralmente as pessoas dão um jeito e fazem isso acontecer. E às vezes a gente acha desculpa, né, para tantas coisas, para não ir numa reunião do célula, para não ler a Bíblia, uma meia hora por dia. E essas pequenas coisinhas ali vão se tornando hábitos. Então isso que a gente tem que pôr em mente, a gente tem que achar tempo para Deus. Porque é só com essa comunhão, só com esse entendimento, só com essas ferramentas que a gente consegue nos livrar dessas armadilhas que esse mundo nos proporciona, né? E também tem uma situação que muitas vezes as pessoas comentam, né? Como eu gostaria de ter vivido na época de Jesus, ter visto os milagres. As pessoas muitas vezes elas exaltam os próprios apóstolos, né? Ou criticam os apóstolos, né? Porque
Imagina andar no lado de Jesus e ainda duvidar das coisas, como que pode, né? Só que assim, eles presenciaram os milagres de Jesus, com certeza eles foram privilegiados, mas eu digo com total convicção, nós somos muito mais hoje. Porque em qualquer situação hoje, com a tecnologia, a gente pode consultar a palavra de Deus, a gente pode nos reunir com as pessoas, falar abertamente, sem ser, às vezes, perseguido, torturado, como eles foram. Então são coisas que, essas coisas do mundo, né, nos colocam essas pulgas atrás da orelha. Pá, aquela época, não, a época é agora. E o reino de Deus é agora. É agora porque a gente está vivendo o reino de Deus constantemente. E a gente tem que viver ele com alegria, porque é isso que Jesus, é isso que Deus quer de nós. Que a gente faça as coisas com alegria, que a gente seja mais grato a Ele. E só assim Ele vai conseguir moldar o nosso caráter conforme a sua essência, conforme a sua semelhança, né? E que possamos, né, gente, estar sempre reunidos em Cristo, sempre com muita alegria, então com muito otimismo, com muito amor e gratidão no coração. Então que a gente possa descansar, gente, que a gente possa descansar nesse Deus de amor, mas que tenhamos também em mente que Ele é um Deus santo e justo também. Porque para vivermos com Ele na eternidade, nós temos que moldar o nosso caráter e procurar ser o mais parecido com Ele possível. Buscar incansavelmente essa santidade, fazendo as coisas que o agrada de todo o nosso coração. E aqui tem uma frase, né, do Hernandes Dias Lopes, que essa semana eu vi e eu queria deixar com vocês, que é possível sim ser alegre. Onde ele diz, alegrai-vos. Paulo não está sugerindo, pedindo, ou mesmo aconselhando, mas ele está dando uma ordem imperativa. Ser alegre não é uma opção, é um mandamento. Não ser alegre é transgredir uma ordem de Deus. Se Deus manda que é possível a gente ser alegre, então sim, é possível. Um cristão triste é uma contradição de termos. Um cristão triste é uma negação do Evangelho. O cristão é aquele que tirou os andrajos do espírito angustiado e vestiu-se com vestes de louvor. Ser cristão é celebrar a vida com entusiasmo, é viver uma vida maiúscula, é andar no reino da fé, é caminhar rumo à glória, é viver como cidadão do céu, como herdeiro de Deus. Então que tenhamos isso sempre em mente, por mais situações que possamos passar, mas essas situações têm que ser passadas, que possamos pedir também a Deus que nos dê esse entendimento, porque estamos passando, mas nunca, gente, nunca desconfiar dele, nunca criticá-lo, e sim exaltá-lo. Amém? E também queria, deixei por último agora, fazer esse agradecimento especial por todos vocês terem orado pela cirurgia do meu filho, Jean. Amanhã faz 15 dias e graças a Deus está correndo tudo muito bem. Ele estava sem dor já a partir do segundo dia já, tanto que ele tomou remédio 2 dias, né, para dor, e está tendo uma recuperação assim, fora do comum, está fazendo tudo as coisas certinhas, como tem que ser. Então, queria deixar esse agradecimento especial para todos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Amém.